Então, continuando a nossa diversão clássica, agora eu vou definir uma outra quantidade. A gente vai mudar de assunto e agora a gente vai falar um pouco sobre a estrutura algébrica das equações de Hamilton e que tipo de afirmações a gente pode fazer sobre sistemas hamiltonianos de uma maneira mais matemática, mais abstrata. Então, para começar, eu vou definir o que é chamado de colchete de Poisson. Colchete de Poisson. E o que é isso? Essa é uma quantidade que ela é função de duas grandezas u e v, que podem ser funções das coordenadas do momento e do tempo, e ela é dada pela seguinte expressão. Ela é du dqi, dv dpi, menos dv dqi, du dpi. Então, perceba aqui que por esse sinal de menos aqui no meio já tem uma certa antissimetria. E logo depois vocês vão entender por que eu estou definindo essa grandeza dessa maneira. Ah, uma outra coisa para falar do colchete de Poisson é que vários livros chamam isso aqui de outra maneira. Por exemplo, colchete de Lagrange, parênteses de Lagrange, parênteses de Poisson. Então isso aqui pode ter vários nomes diferentes, dependendo da referência que vocês usarem. E aqui eu vou chamar de colchete de Poisson por simplicidade. Um outro detalhe é que nesse produto aqui eu estou utilizando a soma implícita de Einstein. Então, aqui tem um índice repetido. Como vocês podem ver, tem um i aqui e tem um i aqui também. Eu estou somando. Isso aqui, quando tem índice repetido, você tem uma soma implícita. Então, essa é uma soma sobre todas as coordenadas e momentos que você tem no seu sistema. Bom, e definindo dessa maneira o colchete de Poisson, ele vai ter algumas propriedades. Primeiro, o colchete de uma grandeza com ela mesma vai ser sempre zero. Isso dá para ver diretamente da definição, né? Se a gente bota o u aqui em cima, fica du dq vezes du dp menos du dq vezes du dp dá zero. É a mesma coisa. E por ter sinal de menos, ela também vai satisfazer antissimetria. O colchete de Poisson entre as grandezas u e v é menos o colchete de Poisson entre as grandezas v e u. Isso aqui parece muito propriedade de comutador, né? E a gente vai ver no futuro próximo que, na verdade, colchete de Poisson e comutadores, eles representam meio que a mesma coisa no sistema físico. Eles são uma forma de você calcular uma derivada. Bom, uma outra característica do colchete de Poisson é que ele é linear em cada uma dessas entradas. Então, se eu tenho colchete de AU mais B vezes W com V, onde A e B são constantes, isso aqui é a mesma coisa que A vezes o colchete de U com V mais B vezes o colchete de W com V. Então, linearidade, muito bom. E uma outra coisa que o colchete de Poisson satisfaz é que, como ele é uma espécie de derivada, ele vai satisfazer a regra do produto. E isso vai ser muito importante também para as características que a gente quer. Vou até escrever de outra cor. O colchete de Poisson entre o produto de UV e W, esse aqui eu vou abrir bonitinho para mostrar a propriedade. Vamos substituir na fórmula. Vai ficar a derivada de UV com relação a QI, vezes a derivada de W com relação a PI, menos a derivada de W com relação a QI, vezes a derivada de UV com relação a PI. E aqui a derivada do produto, a gente pode usar a regra do produto.
E aí fica U vezes a derivada de V, mais vezes a derivada de U. Só que eu vou agrupar logo o termo que é U vezes alguma coisa com do outro lado aqui, que vai aparecer U vezes alguma coisa, que vai ser a derivada de V em relação a PI. Então, vamos fazer isso direto. A gente vai ter U, que multiplica a derivada de V em relação a QI, vezes a derivada de W com relação a PI, menos derivada de W com relação a QI, vezes a derivada de V com relação a PI. E agora outro termo da regra do produto V, e as derivadas aqui dentro vão conter um U dentro. Então vai ficar a derivada de U em relação a QI, derivada de W com relação a PI, menos derivada de W com relação a QI, vezes a derivada de U com relação a PI. Perceba que tanto U quanto V multiplicam um colchete de Poisson por si só. Esse aqui é o colchete de Poisson de V com W. Isso aqui é V com W. E esse aqui dentro é o colchete de U com W. Então, no final, o colchete do produto de UV com W, ele vai ser U vezes o colchete de V com W, mais V vezes o colchete de U com W. E isso é basicamente uma regra do produto, né? Quando a gente tem um produto e vai derivar, é o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Aqui a gente tem o colchete de um produto. É o primeiro vezes o colchete do segundo, mais o segundo vezes o colchete do primeiro. E uma outra identidade que os colchetes de Poisson seguem é a identidade de Jacobi. Que é uma combinação de colchete, uma permutação cíclica dessas combinações, a soma é zero. Então vamos lá. O colchete de U com o colchete de V e W. Aí para vocês lembrarem da identidade de Jacobi, todo mundo vai para o lado. Um para o lado e o primeiro termo vai para o último. Então, o U vai para o lugar do W, o W vai para o lugar do V e o V vai para o lugar do U. Isso é uma permutação cíclica. Então, a gente tem o colchete de V com o colchete de W com U. E fazendo essa permutação novamente, W vai para o lugar de V, U vai para o lugar de W e V vai para o lugar de U. A gente tem colchete de W com colchete de U com V. Isso aqui tem que ser igual a zero. E a identidade de Jacobi, ela é importante para dizer que as estruturas diferenciáveis que a gente está construindo, elas são consistentes com o que se espera de uma derivada usual. Isso aqui é uma maneira diferente de escrever a regra do produto também, que eu pretendo explicar isso melhor num vídeo seguinte. Bom, tendo definido o colchete de Poisson e mostrado algumas identidades, tem alguns concheitos fundamentais que vão ser usados diversas vezes, que são entre as coordenadas. Vou copiar aqui a definição. Eles são os seguintes. O colchete de uma coordenada QI com uma coordenada QJ, isso aqui vai ser quem? Percebam que quando a gente colocar o QJ aqui no lugar de V, vai aparecer uma derivada parcial da coordenada em relação ao momento, isso é zero. Então esse cara já é zero. Da mesma maneira, aparece a derivada de U com relação a P, só que U é Q. Então ele é independente de P, essa derivada é zero. Então esse cara é zero. Pelo mesmo motivo, o colchete entre o momento I e o momento J é zero também. Porque quando for derivar parcialmente em relação a Q, vai dar zero. E
um outro colchete, o único que não zera é o colchete entre a coordenada i e o momento j. E se a gente pode calcular, isso aqui dá quanto? Como eu estou usando i desse lado já, eu não posso usar i na soma de Einstein, eu tenho que usar outra letra. Vou usar k. Então, isso aqui, abrindo a conta, é derivada de QI com relação a QK, vezes a derivada de PJ com relação a PK, menos a derivada de PJ com relação a QK, vezes a derivada de QI com relação a PK. Esse segundo termo eu estou derivando momentos em relação a posições e posições em relação a momentos, então esse cara dá zero. E o que sobra esse primeiro termo é que a derivada de QI em relação a QK, isso aqui me dá uma delta de IK. A delta de Kronecker é a identidade, essencialmente. E aqui, derivada de PJ com relação a PK dá a delta de JK. E utilizando a propriedade de pinça da delta de Kronecker, escrevendo a derivada. Pronto. Pela propriedade de pinça, quando eu tenho uma delta de Kronecker com índice repetido, eu posso substituir o outro índice nela. Então isso aqui é a mesma coisa que delta de IJ. E esse é o resultado para esse colchete de Poisson. Esses vão ser os 3 colchetes fundamentais que a gente vai estar usando ao longo desses vídeos.